Todo mundo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então o nosso bate-papo da noite de hoje. Ainda estamos falando sobre o Livro dos Espíritos, né? Na nossa pequena reflexão de hoje, né? Nós temos uma frase do Emmanuel que nos diz o seguinte: a felicidade não entra em portas trancadas. Essa noite nós vamos falar sobre a liberdade de pensamento, sobre a liberdade de consciência, né, no Livro dos Espíritos, e essa frase do Emmanuel veio bem a calhar. Muitas vezes as pessoas vêm a uma casa espírita, vão a uma igreja católica, vão a uma mesquita, vão a uma sinagoga, vão a qualquer templo religioso, buscando soluções fáceis e rápidas, buscando verdadeiros milagres. Nós aprendemos aqui no Espiritismo que milagre é algo que não existe. Não é? Tudo é derivado do trabalho, do nosso merecimento e principalmente de uma postura mental. Então, como a gente já disse aqui algumas vezes, Paulo, eu já decorei o Livro dos Espíritos. Eu conheço todos os livros da Bíblia de trás para frente, o Velho Testamento, o Novo, até os apócrifos. Eu conheço tudo. Parabéns. O que é que isso te modificou? O que é que isso mudou o seu jeito de ver a vida? O que é que isso mudou a sua forma de pensar? Como é que isso mudou, ou quanto mudou, o seu jeito de encarar as coisas da vida? As dificuldades, os bons momentos, os maus momentos. O quanto isso realmente te transformou, e é isso que vale. Então, quando Emmanuel fala que a felicidade não entra em portas trancadas, é que se nós continuarmos tendo uma atitude mental de recalcitrância, né? Ou seja, eu não quero, eu vou lá, mas eu só sento lá para tomar um passe, que eu também nem acredito muito. Essa postura mental está fechando portas. Por isso que em todo início de trabalho, a espiritualidade pede a gente que lembre, todo início de trabalho, que para a gente receber qualquer tipo de benefício, primeiro é preciso que nós peçamos, que nós queiramos. Tem uma outra frase do Emmanuel que ele fala o seguinte: que Deus, para colocar alguma coisa na sua mão, ele precisa primeiro ter ela vazia. Senão não cabe mais nada na sua mão. Então, pessoal, é disso que Emmanuel está falando. As respostas e as soluções não são rápidas. Né? A gente costuma dizer aqui também, mais uma coisa que estão me pedindo para relembrar, que todo tratamento espiritual, em qualquer uma dessas religiões que eu citei, é um processo. É um processo que depende exclusivamente do próprio doente espiritual. E se ele ficar com as suas portas trancadas, não vai adiantar nada. Então é preciso muito que nós nos modifiquemos. É preciso muito que a gente entenda que um tratamento espiritual, a gente vê aqui na casa espírita, na nossa, em tantas outras, né? Agora vamos falar mais da nossa religião, que a gente tem mais propriedade. Pessoas que vêm aqui buscar soluções, fast food espiritual. Eu venho aqui, eu ouvi uma palestrinha, tomei um passo, minha vida mudou. Não vai mudar. Se você não mudar, a sua vida não vai mudar. As dificuldades que nós temos que passar, nós teremos que passar. O como a gente vai passar é que depende de nós. O quanto você vai entender isso. Né? Vamos falar de uma coisa comum de todo, uma perda de um ente querido. Você pode conhecer a doutrina espírita, você pode acreditar de que a vida nunca termina, entender que somos imortais e que é só uma separação temporária. E viver melhor o resto da sua encarnação com isso. Ou você pode não aceitar. E passar uma encarnação inteira
sofrendo. Vai ter algum milagre? Algum irmão espiritual vai vir e vai tirar essa ideia da sua cabeça? Não vai. Porque nós já aprendemos aqui que os bons espíritos jamais interferem no nosso livre-arbítrio. A prova é nossa, pessoal. A experiência é exclusivamente nossa. Se algum irmão espiritual, qualquer que seja, de qualquer hierarquia, decidir por nós, palpitar por nós ou opinar por nós, a prova não valeu. Você vai ter que passar por ela de novo. E a responsabilidade do que acontecer dessa decisão não vai ser nossa, vai ser desse irmão espiritual. Os espíritos dessa casa dizem pra gente que interferir no livre-arbítrio de um encarnado é um crime espiritual. Porque ele atravessa completamente o samba, né? Dizendo assim. Ele atravessa completamente aquela situação de prova e às vezes até de expiação. Usamos isso até para falar para as mães. Mãe, pai, evitar o sofrimento dos filhos é bonito, mas tem coisa que vocês não vão poder fazer por eles. São aprendizados que eles terão que passar. São provas que vão fazer com que eles amadureçam. E para nós que já somos adultos aqui, é exatamente a mesma coisa. Então, e aqui vai uma crítica, né? Há muitos lugares espiritualistas, não espíritas, porque hoje é uma salada mista, hein? É uma confusão. É terreiro que mistura umbanda com misticismo que se diz casa espírita, e não é. Casa espírita é a casa que segue a doutrina de Allan Kardec. As demais, não desmerecendo, são espiritualistas. Tem casas muito boas, conheço uma que eu acompanho muito no YouTube. Templo Espiritualista Maria Santíssima. Muito bacana. Tem um médium lá muito legal. Tem filmagem de várias comunicações de psicofonia, mas não é espírita. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso também. Tá? E entender que todo tratamento espiritual é um processo. E às vezes esse processo é longo. E como eu estava falando, a gente vê pessoas que vêm aqui, assistem uma palestra, porque é obrigatório. Passam uma terça-feira na cabine e falam, pronto. Mas dá 3 meses, aparece aqui de novo, não é? O pessoal que trabalha comigo na casa, a gente olha e fala, lá. Pessoal, modifiquem-se, façam um processo, realmente busquem uma melhora. Repito, essa melhora não é um milagre, não é algo que se tire com a mão, não há uma intervenção espiritual nesse sentido. Qualquer religião que falar isso não está correta. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Então, a felicidade não entra em portas trancadas. Mantenham o coração aberto, mantenham o entendimento de vocês efetivo. Vamos lá? Então vamos voltar lá, nós estamos acabando, né, a lei de liberdade, né? Vamos acabar hoje a escravidão para depois entrar na liberdade de pensar e liberdade de... Então vamos lá, pessoal. Vamos acabar, a gente estava falando sobre a escravidão na questão 832, tá? É a questão que nós estamos. E aí Kardec fala, né? Falamos um pouco da escravidão, só para a gente relembrar, dissemos que há várias modalidades de escravidão. A escravidão, ela é milenar, né? Ela não é de agora, não é do tempo do Brasil Império, ela não se refere somente aos povos afrodescendentes. A escravidão é muito mais antiga, egípcios já escravizaram os hebreus lá atrás, e tantas outras, inclusive comunidades indígenas, e inclusive comunidades africanas que escravizavam seus próprios irmãos africanos. Então a escravidão é uma coisa bem antiga.
e muito errada, lógico, né? Foi isso que a gente viu nas questões anteriores. E aí Kardec pergunta, né? Há homens que tratam seus escravos com humanidade. Humanidade, trata bem. Que não deixam que nada lhes falte e acham que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? A gente às vezes vê isso em algumas novelas de época, né, na TV. Não é porque a gente não viveu isso. A maioria dessas histórias estão em cartas, em comunicações, mas a gente já viu isso aí em algumas novelas de época, né? Que é um senhor escravocrata, mas ele é bonzinho. Ele é bonzinho, ele trata muito bem e ele protege os escravos dele. Então, ele não deixa os escravos dele sair da propriedade porque eles iriam ser prejudicados. E o Kardec está perguntando isso aí, como é que fica esses caras aí? Né? Pessoal, como não tem mentira no plano espiritual, nós já falamos isso para vocês, não existe mentira no plano espiritual. Os espíritos conseguem mentir para nós, mas os espíritos não conseguem mentir entre eles e nós não conseguimos mentir para os espíritos. Ok? Então, quando Kardec pergunta disso, o Espírito de Verdade nos diz o seguinte: digo que esses compreendem melhor os seus interesses. O que ele quer dizer com isso aí? O cara está defendendo o interesse dele. Né? Ele está compreendendo muito bem os seus interesses como escravocrata. Dispensam igualmente grande cuidado a seus bois e cavalos, a fim de com eles conseguir mais lucro no mercado. Ou seja, ele está pensando nos seus escravos como ele está pensando nos seus bois e nos seus cavalos. Né? Não são tão culpados quanto aqueles que os maltratam, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Ou seja, é mais humano? Tá certo? Continua não estando certo. Continua estando errado. A gente já viu nas questões anteriores que nenhum povo, a nenhum homem, cabe escravizar ou submeter um outro homem. Né? Não cabe a nenhum. Tudo bem? Então, com isso, a gente encerra aí a escravidão. E a gente vai lá para liberdade. Alguma pergunta sobre escravidão? Então, vamos falar uma coisinha para vocês. Já que... Ah, não, perdeu a chance, já falei. Fala, Paty, ainda deu tempo. De um comentário do Allan Kardec sobre o olhar aos povos negros. Uhum. De uma fala muito preconceituosa. E eu até fui buscar isso. Falei assim, a gente escuta uma informação, não obrigatoriamente a gente tem que acreditar que ela é verdadeira ou não. De fato, na internet tem fala sobre ele se referindo de uma forma como se fossem menores, como se fosse um processo de evolução. E isso, assim, me deu um grande incômodo, sabe? Eu falei, bom, eu acho que o melhor lugar para a gente perguntar... Na casa espírita. Na casa espírita. Você leu em... Eu procurei, eu não achei no Evangelho. Você leu em... Na internet, sabe? Eu falei, não vou ficar com essa informação dessa forma. Porque gera, sabe, para mim todos somos iguais. Sim. Independente do local onde nós nascemos. Tá. Mas na fala, e aí você tem, né, na pesquisa, uma fala dizendo como se fossem povos inferiores e que em algum momento eles iriam evoluir. Eu falei, não. Então vamos lá. Não sei se Primeiro, já ouviu falar sobre isso. Já, muito. Pessoal, cuidado com a internet. Eu não encontrei no Evangelho. Wikipédia não é científico. Estou dando um exemplo. Wikipédia, se eu entrar lá, eu acrescento uma série de comentários sobre espiritismo do jeito que eu quiser naquela fala. E ninguém checa isso. Por isso que a gente sempre recomenda. Vão nas obras doutrinárias. Por quê? Existe um grupo político, eu vou ter que falar com todas as letras para todo mundo entender bem, que adora contaminar tudo quanto é coisa. Então, o que fizeram? Lembra quando a gente estudou a questão 100, que fala sobre a
hierarquia dos espíritos? O espírito tem sexo? Ele fuma? Ele bebe? Ele tem boca? Ele tem sexo? Os espíritos que ainda precisam disso são o quê? Menos evoluídos. Então, o que tem na doutrina é que a categoria de pretos velhos são espíritos ainda não evoluídos. Por quê? Porque na nossa casa os pretos velhos já não usam isso, mas muita casa o preto velho precisa fumar. Pessoal, por que é que um espírito precisa fumar para se apresentar para a gente? Por que é que ele precisa beber? Da mesma forma, não só os pretos velhos, toda a pleiade de espíritos que ainda estão muito próximos da matéria, muito ligados à matéria, e que ainda dependem da matéria, são espíritos, não tem forma melhor de dizer, menos evoluídos, que ainda vão atingir o entendimento. O que esse grupo fez? Está falando mal dos negros. Não é, isso se reporta a quem? Alguns espíritos, inclusive, algumas entidades espirituais, da Umbanda, do Candomblé. Esse é o entendimento do espiritismo. E ele não critica. Você não vai ver nenhum espírito ir lá falar disso, falar daquilo. Né? Eu já falei para vocês, precisa tomar muito cuidado. Nós temos aí um site chamado Espíritas daquele lado, que tem um grupo de mulheres espíritas a favor do aborto. Como é que pode? Eu vou agora montar um grupo espírita contra Jesus. Ou nós somos cristãos, ou a gente defende valores cristãos, ou então não mistura as coisas. E misturam. Tanto que quiseram reeditar o Livro dos Espíritos, porque falaram que ele era um livro racista. Nós estamos na questão 832. Eu até agora não vi nenhuma questão racista. Né? Então, só muito cuidado. Porque tem de tudo, hein? Tem de tudo um pouco na internet. Muita gente que não conhece. Tem muita gente que se diz espírita. Pessoal, crio lá um site, Espíritas com Jesus. E publica um monte de bobagem. E tá cheio na internet disso. Hoje em dia, tá cheio. De antigamente, que as pessoas estudavam, escreviam um livro a respeito de alguma coisa, hoje qualquer um escreve e publica. Essa fala do Allan Kardec não existiu. Não. Leia a doutrina. O que existe é isso. Ele fala que são espíritos menos evoluídos, assim como eu. Eu sou um espírito cheio de imperfeição. Como nós todos aqui. Nós todos. Né? Aquilo que eu já disse, né, o pessoal que está aí no desenvolvimento mediúnico, né, que trabalha, que já consegue fazer psicofonia espiritual. Quem que é o meu mentor? Quem é o padre? Quem é o padre Antônio Maria? É um espírito, é um bom espírito, é um bom espírito. Ele ainda vai encarnar? Muitas vezes. É um espírito puro? Então ele é um espírito ainda involuído. Ele ainda vai aprender. Está me ajudando muito, trabalha nessa casa, participa junto comigo, me auxilia nas partes. Muito bom. Mas ainda tem que aprender. Talvez um dia atirar a roupagem de padre. E entender que a coisa é mais ampla. Então é disso que fala. Né? E usam isso daí para atacar o espiritismo. E eu repito, hein? Aí você vê lá, eu fui espírita há 30 anos. Fui médium de trabalho de mesa. Quando o cidadão fala médium de trabalho de mesa, ele já não é kardecista. Porque nós não temos esse termo. E aí ele fala, não, porque eu já vi isso, que eu já vi... Pessoal, cuidado. Fala, Ângela. Paulo, só lembrando um detalhe que você está falando do preto velho, eles não são evoluídos do entendimento, mas esses, por exemplo, que trabalham aqui na casa, eles são evoluídos moralmente, sempre são. São bons espíritos. Isso. Olha, os espíritos trabalham nessa casa. São bons espíritos. O que são bons espíritos? Eles não são sábios, eles não são perfeitos, não são espíritos puros. São espíritos que fazem muito mais o bem do que o mal. Erram? Erram ainda. Eles mesmos falam. Né? Quando a gente está lá no atendimento de cabine, quem auxilia ou quem passa, vira e fala assim, mas irmão, lógico que você errou, eu erro um monte. O próprio irmão espiritual fala, se a gente está aqui, a gente erra. É até uma grande lição de humildade.
Mas é uma grande verdade. Muito cuidado, os espíritas que acham, esse é o passo da fascinação e da obsessão, que o meu mentor, nossa, ele é um padre fantástico, maravilhoso, que nunca vou me enganar com ele. O que Kardec nos ensina? Teste. Provai os espíritos e vede se eles são de Deus. Porque, pessoal, vamos ser muito franco. Se eu quisesse, se a espiritualidade aqui permitisse, eu entraria agora aqui em concentração e daria uma comunicação, uma psicofonia de um espírito, que eu tenho essa mediunidade. Pergunto a vocês, qual espírito? Qual? Eu estou abrindo o meu celular para receber chamada. Qual chamada que eu vou receber? E os médiuns precisam entender isso. Estamos sob a proteção da corrente espiritual da casa, aqui dentro nada acontece. Pode acontecer, para quê? Falar, esse palestrante aí, esse Paulão, está se achando, né? Ele está se achando? Então deixa o obsessor falar um monte de bobagem pela boca dele para ele descer um pouquinho na humildade. Pronto, lição. Paulão, já aconteceu isso? Já vi muito. Divaldo conta essa história pra gente. Vou fazer a palestra. E cadê? Cadê o irmão espiritual? Deixou ele penar, suar, ficar nervoso, aí entrou e falou assim, essa é a primeira lição. Você é leviano. Como é que você se compromete a fazer uma palestra que você não sabe o tema? Contando com a gente. Falou, vou quebrar seu galho. Humberto de Campos. Falou, vou quebrar seu galho só dessa vez. Porque isso tudo, gente, é lição. Né? Então isso é possível de acontecer. Beleza? Então a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. Internet é um campo aberto para tudo. Se você quiser lá, você tem informação de como é que faz bomba nuclear. Não, ele não fala sobre escravidão classificando um povo, né? Ele fala sobre o ato de escravidão. De querer diminuir o negro, o espírito, só porque ele é preto velho. Gente, primeiro, quem se apresenta na condição de preto velho é o próprio espírito. Por quê? Por quê? Porque ele só pode ser uma encarnação que ele aprendeu mais. Ele pode? Ele pode. Quando a gente desencarnar, quem vai ser o Danilo? Quem o Danilo escolher. Ele pode não ter gostado da encarnação dele, Danilo, e falar assim, não, eu não vou querer me apresentar como Danilo, vou me apresentar como César, que é uma encarnação que eu vivi lá em Roma. O espírito pode fazer isso. Normalmente ele faz o quê? Ele escolhe uma que mais se identifica. No nosso caso aqui, nós somos muito imperfeitos. A espiritualidade escolhe índios, pretos velhos, caboclos. Para quê? Para se igualar, gente. Para se humilhar no sentido de mostrar que eles não são melhores que a gente. Né? E aí usam esse subterfúgio para querer atacar a religião espírita. A ponto de ter uma publicação online do Livro dos Espíritos alterado. E entraram com um mandado de segurança no Ministério Público Federal para que a FEB reconhecesse essas alterações. Olha o nível que a gente chega. Já sabe de quem que nós estamos falando, né, que fez isso aí. Os de sempre. Mas fazer o quê? Tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Liberdade de pensar, que é o que a gente exerceu agora, né? Só mais um comentário, né? Por que nós temos tanto preto velho no Brasil? Lá nas reuniões de Allan Kardec, algum preto velho deu comunicação? Numa casa espírita nos Estados Unidos? Nossa, por que essa diferença? Pessoal, porque o astral do Brasil, o nosso astral, tá? A nossa região
que não é a Umbralina, mas não é ainda a pátria espiritual, a região das colônias, ainda está repleta de negros, índios e etc. Que desencarnaram ainda com muito ódio, com muito sofrimento. Mas, Paulo, isso faz 400 anos, 300 anos? A gente já socorreu o espírito dessa casa aqui de 400 anos de perturbação. Nessa casa, na quarta-feira, havia desencarnado na peste negra. Veio se manifestar aqui. O tempo para o espírito é diferente do nosso. Muito diferente. E eles ficam nessa condição e ficam necessitados de um entendimento e de melhorar nessa perturbação. Que melhor forma? Socorremos um indígena, né? Um escravo, socorremos um escravo. Na quarta-feira, recentemente. Pessoal, quanto tempo faz? Ainda com ódio, né? Ele me batia, ele fazia não sei, calma, irmão. Tudo vai melhorar. Se você deixar a sua porta trancada, a felicidade não entra. E nós temos esse livre-arbítrio. Tá bom? Vamos andar, né? Liberdade de pensar. É que quando a gente fala de temas espirituais, fica muito interessante, né? E vale a pena a gente, dentro do assunto, jogar um pouco dessa parte espiritual, né? 833. Há no homem algo que escape a qualquer constrangimento e através do qual ele goze de uma liberdade absoluta? Porque lembra que a gente viu, né, que liberdade absoluta, sempre que houver duas pessoas, não vai existir liberdade absoluta. Porque onde começa o direito de uma, acaba o direito da outra. Então já tolhiu liberdade, a gente viu isso nas questões anteriores. E aí agora o Kardec está perguntando de novo, mas tem alguma situação em que ele vai ser livre, totalmente livre? Tem. É no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite, pois ele não conhece entraves. Cuidado, pessoal. Temos a liberdade plena de pensar. Temos a liberdade plena de agir? Não. Estamos falando do pensamento, a liberdade de pensar, né? Tem uma frase do Milor Fernandes que eu gosto muito, ele sempre falava, livre pensar é só pensar. Tá? Vamos lá. Pode-se deter-lhe o impulso, mas não anulá-lo. Você pode até não fazer o que você está pensando, mas o teu pensamento é livre. Não é, Zé? Não dá vontade de dar uns... Às vezes, não é? Eu sabia que você ia me ajudar nisso. Mas a gente pensa, mas a gente não. A gente controla o impulso. Mas que a gente pensa, né? Então, 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Bom, se a gente pode pensar à vontade, se a gente é livre, aí Kardec quer saber, e aí? E o homem é responsável pelo que ele pensa? O que vocês acham? Total? Muito? Sim, não? Eu acho que não, velho. Você acha que não? Pô, tem hora que passa uns pensamentos ruins, cara. Já vamos ver isso aí. É verdade. Né? Ó, tanto que o Divaldo nos ensina, né? Que a gente tem que estar sempre... Como é que a gente afasta o obsessor? Ou espírito infeliz? Pensando elevado. Mas, gente, tem hora que não dá, né? Fala, a gente pensa coisa ruim, a gente pensa coisa errada. Nós ainda somos imperfeitos. Mas o que o Divaldo nos falava? É fácil. Sempre que você tiver um pensamento ruim, substitui por um bom. Pronto. Eu não queria ter uns pensamentos que eu tenho, pô. Mas você não está conseguindo substituir por uns bons? Não, mas eu já troco rapidinho, mas só que é o seguinte, ele vem. Ele vem, faz parte. Eu não queria. Mas o bom é que você não realiza, né? Não. Então, mas dá vontade, né, Zé? Eu tento afastar o pensamento da minha
Esse é o segredo. Então o homem é responsável pelo seu pensamento? Diante de Deus, ele é responsável. Né? Por que diante de Deus? Porque não realizou, não praticou. O que a gente pensa, pessoal, só está entre nós e Deus. Com uma ressalva. De acordo com a evolução de alguns espíritos, com eles também. Né? Lembra que a gente estudou, André Luiz nos fala nas suas obras, que é como se nós tivéssemos sobre a cabeça uma televisãozinha, uma tela 6K, 8K, 100K, infinito K. Porque quando pensamos, de acordo com o grau de evolução dos espíritos, eles estão vendo tudo que nós estamos pensando. Os sentimentos, o que pensamos. É possível alguém se manter oculto os seus pensamentos de um espírito? Não. Na mais das vezes, nos acotovelamos com os espíritos. E na maioria das vezes, somos cercados por uma multidão de espíritos que nos observam e nos acompanham. Qual? Eu ou o espírito protetor? Como? O espírito protetor que a gente tem. Ele está sempre do lado. Sempre do lado. E ele vai ver sempre tudo. Sempre tudo. Por isso que ele é o nosso protetor, porque ele nos orienta. Ele que fala, Zé, não pensa assim, Zé. Muda esse pensamento. Aí o Zé fala, nossa, preciso mudar o pensamento. Esse é o trabalho deles. E mesmo quando você vem com um pensamento negativo, ele continua ainda. Não desiste da gente nunca. Ele só dá espaço. E mesmo quando você insista em fazer aquela coisa errada, ele continua não desistindo. Quando que o nosso bom amigo, o nosso espírito protetor se afasta? Quando ele vê que nós não queremos nada com nada. Ele te abandona? Nunca. Ele se afasta. Mais ou menos o seguinte, cabeçudo, você quer mesmo fazer isso daí? Então faz. Mas esse afastar, ele continua acompanhando, né? Sempre. É um compromisso da encarnação. Mas então já que influenciar não adianta, então vai. Então põe a mão no fogo. Eu estou falando para você que o fogo queima. Você não quer ouvir. Você já chegou com a mão perto, sentiu que é quente. E mesmo, então põe. Então falei, né? Quem aqui não é assim, pessoal? Porque a gente está falando nessa comparação de mão no fogo, mas quantas vezes que a gente não escuta aquela vozinha interior falando, deixa barato esse xingamento, você nunca viu esse cara na vida, ele te deu uma fechada, você reclamou, ele ainda xingou a sua mãe, e você está aí ficando nervoso, mudando a sua vibração, produzindo acidez no corpo, por causa de uma pessoa que você nunca viu, que você nunca vai. Deixa isso para lá. Não é? Esse é o nosso mentor. E os obsessores que falam? Eu não levaria desaforo para casa. Em quem que a gente escuta? Por quê? Qual é a vantagem do obsessor, pessoal? Ele trabalha na nossa falha moral. Qual é a nossa falha moral? Nesse caso, o orgulho, a vaidade. Ele sabe que ser orgulhoso, ele fala assim, se eu fosse assim, deixar barato isso aí não, careca. Ia para cima dele agora. E a gente vai que nem patinho. E aí depois fala o quê? Preciso ir na casa espírita tomar uns passes, que eu estou muito carregado. Mas está carregado por quê? Por quê? Porque você atraiu, você deu espaço. Lei de sintonia. Se a pessoa aprender o espiritismo, ela vai ter... Não vou falar isso. Mas ela teria vergonha de chegar na casa e falar assim, eu estou meio carregado. O que o Divaldo nos ensina? Diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Mas, Paulão, fazemos isso às vezes inconscientemente.
Ok, vamos dar esse braço a torcer. Às vezes a pessoa não tem muita noção, é muito materialista, ainda está naquela de acreditar que o que vale é o nome, o que vale é o dinheiro, né? O que vale é o orgulho. Né? Então, é isso. Oi. Vamos lá. Você voltou inspirada do casamento. Vamos lá, vamos lá. Todos os pensamentos que a gente tem, por exemplo, agora eu estou encarnada nessa vida, tá? Todos os pensamentos que eu tenho, ele fica gravado como se fosse entre aspas, um HD para servir para a próxima reencarnação. Tudo, absolutamente tudo, o que você pensa, o que você fala, o que você faz, o que você disse e o que eu ouvi, o que eu falei, o que você entendeu, tudo isso fica gravado em 1000K no nosso espírito. Porque isso nos acompanha por toda a nossa evolução. Há uma discussão de que isso fica gravado no perispírito, mas o perispírito é uma roupagem desse mundo. Isso fica gravado no espírito. E a gente, quando precisar, para qualquer coisa, a gente vai acessar essa informação e vai vê-la com riqueza de detalhes. Tá bom? Como eu já disse aqui, ó, você vai lembrar dessa palestra, porque você teve uma sensação numa hora que eu falei uma coisa, você vai lembrar o que eu falei, o que você sentiu, o que ele estava falando, o que ela estava conversando, o que ele estava dando risada. Gente, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Isso daqui é uma internet sem limites. Imagina que cada um de nós seja aqui um processador mergulhado numa internet de altíssima velocidade sem limites. Ok? Fala, Zé. Nós somos provados pelo pensamento também. Como? Nós somos provados pelo pensamento. Somos provados pelo pensamento também. Todo mundo vai saber o que eu penso. Todo mundo. Zé, você já imaginou? Pessoal, ó. Pessoal, todos nós somos cercados por uma multidão de espírito que nos vê, nos ouve. Vocês lembram que uma vez eu perguntei na cabine para um irmão espiritual dessa casa. Falei, irmão, como é que eu sei o que é o certo e o que é o errado? Porque porque o certo e errado tem, né? O que é certo para o Humberto pode não ser para mim. Ele resumiu muito fácil. Falou, Coroné, sempre quando você for fazer uma coisa, você imagina que Jesus está atrás olhando. Se você sentir vergonha, não faz não. Pessoal, nós estamos 24 horas vigiados por espíritos enviados de Jesus. Além dos obsessores, além dos inimigos, que estão aguardando uma oportunidade maravilhosa para pegar no nosso pé. Estão entendendo qual é a gravidade da liberdade do pensamento? O nosso pensar aqui é meio tosco, não é? A gente encarnado quando pensa, a gente não consegue ter uma concentração muito grande durante muito tempo, a gente não consegue focar nas coisas, a gente tem muita dificuldade com isso. Quando você desencarna, é tudo exclusivamente só pensamento. Você entendeu agora porque quando a gente desencarna, a gente entra em perturbação? Porque é como se a gente tivesse uma arma na mão e não soubesse usar. Veja lá no filme Nosso Lar, né, no livro Nosso Lar. O André Luiz já estava bem, já estava trabalhando e tal, aí finalmente ele recebe o benefício de poder ir visitar a casa dele. Não é? Ele estava bom, senhor da situação. O cara trabalhando lá nas câmaras de retificação,
ajudando espíritos, teve a autorização de ir sozinho até sua casa. Chegando lá, o que acontece? Ele vê a esposa novamente casada. Aquele segundo de ciúme fez com que o pensamento dele fizesse o quê? Ele foi imediatamente para o umbral. Ai, por que Deus mandou ele? Não é Deus que manda, pessoal. A vibração dele baixou e ele foi atraído magneticamente para a vibração semelhante. Aonde? Lá no umbral. No nosso lar 2 também tem uma outra cena, né? No nosso lar 2, né? Aquele médium que depois que trai todo. Não, um outro moço que eu não lembro, um outro personagem que ele também vê o irmão, alguma coisa assim, e aí ele vai pro umbral, depois ele fala. Acaba descendo. É isso aí. Beleza? Então, pessoal, a alma é responsável pelo seu pensamento diante de Deus. Somente Deus pode conhecer-lhe as ideias e as condena ou absolve segundo sua justiça. A justiça de Deus é perfeita? Perfeita. Ah, Paulo, mas e se eu não sabia muito? Vai ser avaliado. Ah, mas eu sabia, mas eu não tinha porque eu fui forçado. Vai ser pesado. A justiça divina é perfeita. Como tudo de Deus é perfeito. A caridade, a misericórdia, o amor, a sabedoria, inteligência suprema. Não há dúvidas, ok? Vamos lá. Vamos agora que falamos da liberdade de pensar, vamos para a liberdade de consciência. Que uma coisa é pensar, outra coisa é ter consciência, né? A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Qual que é a diferença entre o pensamento e a consciência, pessoal? Difícil, né? Pensamento, estou pensando numa cadeira. Consciência. Isso, é algo mais moral. Consciência, nossa, estamos numa palestra, que bom a presença de vários espíritos, está indo tudo bem. Percebeu? Pensamento é algo mais prático e a consciência é algo mais moral, né? Mais espiritual. O homem tem o direito de pôr em traves a liberdade de consciência? O que vocês acham? Quando ele está falando um homem para o outro, né? Pode um homem colocar em traves, proibir algumas consciências de outros homens? Estamos nesse momento no Brasil. Vixe, vai ter que editar. Né? Vamos lá. Nem a esta, nem a liberdade de pensar, pois só Deus tem o direito de julgar a consciência. Se o homem regula através de suas leis as relações de homem para homem, Deus, através das leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Pessoal, liberdade de pensamento, liberdade de consciência é um direito inalienável do homem. O que não quer dizer que ele possa fazer o que ele quiser, ou o que ele pense, ou o que a consciência dele dita. Ok? Há uma diferença. Né? Pode, né? Pode, mas ele arca com as consequências. Né? Sim, nesse sentido. Você pode pensar o que quiser, né? Pode pensar, pode falar o que quiser. Você é responsável pelo que fala, pelo que pensa, pela sua consciência. Mas ninguém deveria bloquear isso daí. Tá? Né? Essa... Paulo, então, quando vamos supor, eu falo assim para você, ô Paulo, você não tem consciência, então eu estou julgando você. Tá me julgando. Pode me julgar, Zé? Pode. Pode, ué. E aí? Eu vou falar, eu tenho. Não, né? Vamos supor, mas na lei de Deus é pecado. Ó, É errado. então, Eu estou falando que você não tem consciência, estou julgando você.
Ó, você tem o direito de pensar e de ter consciência sobre mim. Você pode até explanar, mas você não pode interferir. Eu posso não gostar do Márcio, posso não gostar do Pedro, ok? É um direito, é uma liberdade de pensamento e de consciência. Agora, daí eu chegar e falar, está proibido entrar aqui, aí não. Eu não quero mais ver sua cara porque eu não gosto de você. Não. Aí o seu direito não vai até aí. Vamos seguir mais uma que você vai entender melhor, mas vamos lá. Qual é o resultado dos entraves postos à liberdade de consciência? O que resulta disso? Constranger os homens a agir diferentemente do seu modo de pensar e fazê-los hipócritas. O que é ser hipócrita, pessoal? É não ser verdadeiro, é ser falso, é ser mentiroso. Não é? O que é ser hipócrita? É você ser espírita, aí você chega lá fora e fala assim, mas eu sou, mas não acredito em nada dessas coisas aí. Eu vou lá porque tem uns passes legais, tem uma aguinha que a gente toma lá, mas isso aí para mim é tudo bobagem. Isso é ser hipócrita. Tem isso? Né? A gente fala, né, do religioso não praticante, né? Eu sou religioso, mas não sou praticante. Eu sou espírita, mas não sou sócio-atleta. Eu só vou na casa espírita para... Eu ouço uma palestra lá que faz muito bem para mim, porque eu tenho problema de insônia. E quando eu vou lá, eu durmo, que é uma maravilha. Dorme uns 40 minutos, uma hora de palestra. Toma um passe e fala, pronto, missão cumprida. Sai daqui e faz o quê? Vai enganar os outros, né? Vai passar a perna no próximo. Não vou falar isso, porque isso criticar essa vai ter que editar. Essa não vai. Não, eu vou falar. Eles cutucam, o padre cutuca, ele me cutuca, fala, filho. Eu conversei com uma pessoa recentemente, que ela virou para mim, assim, essa pessoa virou para mim e falou assim, porque eu tô salvo, né, porque eu sou batizado, você eu não sei. É a crença da religião. Está batizado, a hora que Jesus vier, vai falar assim, quem aqui é batizado, levanta a mão. Vocês vêm comigo, o resto... O que você fala para essa pessoa? Fala, legal, reza por mim. É o que eu falei para ela, falar, ora por mim então, porque acho que eu vou penar muito. Hein? Mas é lei da consciência. Pode pensar o que quiser, é livre para pensar. Me ofende, pessoal? Aprendi também com o irmão espiritual dessa casa aqui. Né? Quando eu cheguei aqui, eu era muito mais orgulhoso do que eu sou hoje. Muito mais. E essas coisas me incomodavam, eu ficava mal. E eu ouvia coisas aqui dentro da casa, de pessoas aqui, de trabalhadores, isso me deixava muito mal. E eu ia lá e falava com o irmão espiritual, e um dia o irmão espiritual falou assim, trabalhador, as coisas da terra têm a importância que vocês dão a elas. Ponto. Você quer dar importância no que a pessoa fala, que eu vou para o inferno? Eu vou ficar sofrendo, vou tomar remédio para dormir, remédio para acordar, vou ficar em depressão. Para, né? Sejamos centrados. Como é que o Chico fala? A mim dou o dever de ser cada dia melhor, e aos outros dou a liberdade de serem como são. Fácil. Paulo, mas quando Deus julga a gente, a gravidade do pensamento é igual à gravidade dos atos? Não, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Porque, na verdade, o pensamento ele não gera a consequência da expiação, mas ele demonstra ainda o que é a nossa imperfeição. Né? Então, vamos chegar lá. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Quanto mais livre, maior a liberdade do pensamento e do progresso. Qualquer crença, isso daqui é muito interessante, hein? Presta atenção.
838. Qualquer crença é respeitável, ainda que seja notoriamente falsa. E aí? Se a gente está dizendo que a liberdade de consciência e de pensamento é inerente ao homem, aí ele está perguntando se qualquer crença, qualquer coisa que a pessoa acredita, é respeitável, ainda que ela seja falsa? É? Mas é respeitável? E aí? Eu acredito que quem não é da minha religião é infiel e tem que morrer pela espada. É respeitável? Tem gente que fala que só vai ser servo 144 mil. Não é o 144, é aquele filme, né, Zé? Qualquer crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. Sincera e conduz à prática do bem. E mais uma pequena observação aqui. As crenças condenáveis são as que conduzem ao mal. Mas na hora que uma pessoa chega e você fala assim, ó, eu vou ser salvo e você não, ela está sendo super orgulhosa. Não é? Exato. Começa daí. Porque ela está se julgando melhor do que você. Sim. Que a única religião que é boa é a dela. Qual foi a religião? Vou fazer uma pergunta aqui. Ó, qual foi a religião que Jesus fundou? Qual foi a religião que Jesus fundou? Nenhuma. O catolicismo. A Igreja Católica não foi Jesus que fundou, foi Pedro. Jesus nos trouxe um evangelho, que é a Boa Nova, o Novo Testamento, que é uma mensagem ecumênica, moral e espiritual. Serve para todos. Por que nós começamos a achar que um é melhor que o outro é melhor que não sei o quê? Por que a gente faz guerra santa? Né? Então, é um orgulho, é uma soberba. Né? A gente vê aí um pouco da influência espiritual, de espíritos inferiores. Nós somos espíritos, a gente sabe que isso acontece. E se aproveitam dessas pessoas. Né? Então, mas aí tem pessoas, né, sem citar religião, eles procuram pregar para a gente, eles vão falar alguma coisa, vão pregar, eles acreditam piamente naquilo, mas é assim, ó, eles acreditam piamente e querem vender aquela mesma opinião para você, né? E como eles ficam perante o espiritual? É condenável isso deles? Do jeito que a gente vê na quarta-feira. Perdidos. Que veja, o que Kardec nos fala? Ó, você tem a doutrina espírita e você tem a ciência. Eles têm que andar. A ciência não foi criada por Deus? Matemática, física, música, astronomia, astrofísica, que mais? Química. Tudo foi criado por Deus. Todo o universo foi criado por Deus. A doutrina espírita não é emanada de Deus, através de Jesus? Então elas têm que estar alinhadas. O que Kardec nos fala? Que o dia que a ciência contrapuser o que diz a doutrina espírita, fiquemos com a ciência. Por quê? Porque o médium pode ter errado. A transmissão da informação pode ter sido mal interpretada. Somos humanos, somos imperfeitos. Aviso aos navegantes. Desde 1857, isso ainda não aconteceu. Com toda a evolução da ciência. Ao contrário, muitas coisas que estão nos livros de Emmanuel, nos livros de André Luiz, e que riram a comunidade científica quando foram publicados, hoje estão sendo confirmados. Mas o que a Angela
Sim. a pensar. É isso. Ela não teve conhecimento de outra. E se fechou naquilo. Vamos perguntar. O peso disso para ela, lá em cima, por falta de conhecimento de outros, é igual para aquele que sabe o que está fazendo, que conhece vários lados? Não, é diferente. A cada um conforme a sua obra. É o que a única informação que ela teve? Ela já progrediu do nada para alguma coisa? Tá ótimo. Mas quando chegar lá, vai ver que essa soberba, a hora que chegar lá, nossa, né? Falar essas coisas aqui. A hora que chegar lá, desencarnado no cemitério, e for recebido por um espírito, apresentando-se na forma preto velho, e falou, irmã, vem comigo, vem aqui te tirar daqui. Como é que vai ficar? Não vou. Não quero, não saio. A gente já viu isso. Mas vai aprender. Depois de algum tempo vai aprender que não, peraí, não tem cor, não tem raça, isso é uma figura. É uma figura, né? Chico Xavier. Chico conta a história de um Exu Caveira que ele encontrou no cemitério. E que cheirava álcool. E o Chico falou, o que você faz? Aqui eu sou incumbido de tirar as pessoas de dentro das tumbas. E eu bebo para aguentar o cheiro. Porque era um espírito ainda muito próximo da matéria. Ele é um espírito, tem nojo. Mas veja, e é preciso para esse tipo de trabalho que haja esse tipo de espírito. Nada é inútil no universo de nosso Pai. Absolutamente nada. Para que tem que ter um médium da desobsessão? Para quê? Precisa, para socorrer um espírito que está em perturbação, precisa vir aqui na casa espírita e dar uma comunicação psicofonia? Precisa? Não precisa. Por que isso acontece? Para beneficiar o médium, que é um devedor, o dirigente da casa, que é um devedor, o espírito que está em perturbação e os espíritos que estão trabalhando. Todo mundo ganha. Todo mundo sai daqui melhor. Olha a perfeição de Deus. Né? E veja, só para a gente concluir, nessa correspondência que eu sempre falo, quem aqui está vendo espírito? Por que nós não estamos vendo? Porque eles estão vibrando numa outra faixa. Uma faixa muito mais elevada que o nosso globo ocular não consegue ver. Talvez um outro médium aí, se entrar em transe mediúnico, consiga ter alguma percepção. Quando desencarnamos, pessoal, muda a lei? Muda a lei? Você desencarnou, você sai vendo fantasma, você vê o que você vibra. E uma pessoa muito ligada à matéria, muito materialista, que não acredita em nada, o que ela vê? Ela só vê encarnado. Ela não tem a capacidade de ver os bons espíritos. O que André Luiz fala para o Clarencio? André Luiz, 8 anos de umbral. Irmão, 8 anos no umbral, onde é que você estava? Clarencio falou assim, André, eu estava do seu lado o tempo todo. Só que você não podia me ver, porque você estava vibrando lá embaixo. Ponto. Beleza? Pessoal, estamos com o tempo estourado. Nós vamos encerrando. Até a próxima segunda-feira. Muito obrigado a todos. E acompanhe a gente no YouTube. Nós temos as aulas passadas. Vão lá e dê uma olhadinha. Tá bom? Muito obrigado.